Bem, boa tarde, pessoal. Então, começando a nossa sétimo encontro de debate do nosso projeto Igreja e Ditadura. Então, acho que de uma hora a gente vai ter que pensar um título para o nosso livro, que eu fico às vezes pensando se vai ser alguma coisa tipo Igreja Católica em Alagoas e Ditadura Militar, Ditadura Civil Militar e Igreja Católica em Alagoas, um nome assim mais portentoso para atrair os leitores. Mas isso é outro momento, né? Então, o nosso debate de hoje é a continuidade da discussão do livro do Paulo César Gomes, Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira, Visão da Espionagem. O capítulo 2, que ficou para o debate de hoje, é Repressão à Comunidade de Informação. Eu espero que vocês tenham conseguido ler. Eu fiz aqui um fichamentozinho que eu vou colocar aqui na tela só mesmo para ter como referência, mas eu nem terminei ele, na verdade, sabe? Então, algumas outras coisas eu vou puxar aqui do texto para a gente fazer a mediação. Mas aí seria bom se vocês interrompessem durante a minha fala mesmo, porque é um capítulo bem tranquilo para nós, já que nós fizemos a leitura do Carlos Fico recentemente. Lembrando que o Carlos Fico, ele foi o orientador da dissertação de mestrado do Paulo César, então a gente percebe bem como que ele está alinhado, né, com a interpretação historiográfica do orientador, além das referências bibliográficas que ele aponta lá no texto. Então espero que todo mundo tenha tido curiosidade de olhar lá as notas de rodapé, ver o que ele estava citando, né? Normalmente é Daniel Arão Reis, que inclusive fez a orelha do livro, né? O Carlos Fico, a Samantha Quadrá, que foi orientadora do professor Anderson Almeida, e aí a galera que produz lá na Federal do Rio de Janeiro sobre o tema da ditadura. Então, praticamente é uma produção já de um grupo específico, a gente consegue identificar isso, né? Ali. O texto é bem tranquilo, porque boa parte das informações que ele traz a respeito do SNI e do sistema do CISNE, né, a gente já havia debatido então com o trabalho do Carlos Fico. Então ele faz uma síntese mesmo nessas primeiras partes, que ela é uma sistematização mais ou menos assim do resumo histórico, né, do desenvolvimento do Serviço Nacional de Informação. Eu não fiz muitas anotações assim de referência para essa primeira parte. O que eu anotei ali são dados que eu achei que fossem relevantes mais ou menos para minha organização na hora de escrever, né? Então, demarcando aí que você tem esses conselhos de defesa nacional e uma preocupação já dos governos republicanos com essa sistematização das informações a respeito da sociedade, dos seus possíveis inimigos políticos, né? Então isso surge ainda lá com Washington Luiz, durante a ditadura do Vargas, depois isso é organizado no Conselho Nacional de Segurança, e a gente já havia discutido também lá no Carlos Fico, e o Paulo César vai repetir, né? Como havia uma preocupação dos militares na ditadura que o SNI não tivesse as mesmas funções que o DOPS do Vargas, né? O DEOPS. E aí vai ter um outro tipo de sistematização. Então, em 46, Serviço Federal de Informações e Contra-Informações, o CIF, funcionou no governo do JK. Os militares achavam que esse CIF era bem fraquinho, desorganizado, não centralizado, e aí começa a ter uma outra configuração, então, de fato, a partir de 64, né? Então, esses dados assim do Sistema Nacional de Informação, da Comunidade de Informação e da Comunidade de Segurança, que a gente havia discutido com Carlos Fico, eu acho que o Paulo César traz de diferente, talvez que a gente pode ajudar, é ser mais sintético, né? Quer dizer, ele sintetiza ali. Então, você tem uma síntese nesse capítulo que na hora de usar, talvez seja mais fácil de referenciar do que o Carlos Fico. Agora, eu não consegui observar nenhuma análise, nenhuma informação que difere daquilo que a gente viu com o Carlos Fico. Sinceramente, não achei nada aí de diferente não, tá? Se vocês acharam, por favor, vocês indiquem. O ponto que eu achei que é mais
indicativo para a nossa discussão de hoje, de elementos talvez assim, que a gente pode prestar atenção com mais calma, é a partir do ponto 2.5, a produção de informação, onde ele vai falar sobre a documentação. Então, o fato dele, né, tentar elaborar ali também uma sistematização em torno do que a gente encontra na documentação, como ela é montada, e aí fazer algumas entradas de análise ou de interpretação em torno dessa documentação, eu achei que para a gente é mais útil, né? Então aí eu anotei, fiz algumas fichamentos de algumas partes que eu achei que são mais interpretativas e que ajudaria a gente a pensar. Lembrando então que ele está falando dessa documentação da extinta Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça, da SI/MJ, que é a designação que a gente encontra bem referenciada na documentação, né? E ele lá na página 106, acho que eu nem anotei essa parte aí no meu fichamento, mas aqui eu marquei. Ele fala o seguinte: ao ler esses documentos, deparamos-nos com o resultado de uma prática realmente metódica de indivíduos que faziam funcionar um sistema complexo, cuja função não era apenas recolher informações, mas também produzir convicções que justificassem a perseguição de seus adversários. Essa produção de convicções, isso é uma chave ideológica bem forte e que a gente pode procurar prestar atenção na hora da nossa leitura da documentação. Quer dizer, observar se no discurso que a gente está lendo ali, se aquilo ele reproduz ou reforça uma determinada convicção a respeito dos seus inimigos. No nosso caso, o que ele vai trabalhar depois no capítulo 3, que é o foco nos bispos, para a gente vai interessar o tipo de convicção que essa documentação procura produzir em torno da igreja e de seus agentes, né? Então, aqui em Alagoas, que é o nosso território, a gente observar como que isso, então, aqui geraria nessa coisa de classificar certos padres como subversivos, certo bispo como moderado ou progressista, e aí os sentidos que esses termos eles vão gerando, né? Quer dizer, essa produção de convicções é interessante pensar isso, porque mesmo na imprensa é um tipo de coisa que a gente percebe, né? Principalmente imprensa, em jornal, quando você trabalha com jornal, quando você tenta criar uma impressão de realidade muito forte a partir da documentação, né? É o que o pessoal chama das documentações realistas, relatório de polícia, processo crime, sempre tem essa impressão de criar uma realidade, de estar ali falando de algo muito concreto, né? Enfim, mas a gente sabe que essas coisas são aparências e que na leitura da documentação a gente tem que estar mais rigorosos, né? Aí segue: no decorrer de sua existência, a comunidade de informações jamais se ateve às suas tarefas de mero sistema de inteligência. Ela exercia funções típicas de uma ditadura, isto é, a inculpação, que se fundava basicamente no ideário anticomunista e no padrão ético-moral da classe média. Isso aqui também ele está dialogando com Carlos Fico, não diretamente ele citou, né? Mas a gente lê o Carlos Fico, a gente sabe que ele também vai mais ou menos por esse lado. Tudo bem? Mais para baixo ali, ainda ele falando das diretrizes gerais das ações da comunidade de informação, ali no meio do parágrafo, né, ele está falando do discurso, né, que a comunidade veiculava, uma das versões mais radicais do anticomunismo, também isso aqui a gente já está ligado, né, além de encobrir indistintamente sobre a rubrica de subversão acusações de ordem política e moral. E aí, subversivos eram, por exemplo, tanto aqueles que participassem da luta armada, que denunciassem a existência da tortura, ou ainda alguém que descobrissem ser homossexual. Era comum associar as questões comportamentais, sobretudo as relacionadas à sexualidade, com as atividades políticas dos grupos de esquerda. Porém, outros setores que atuavam igualmente dentro do Estado, como o Serviço de Censura de Diversões Públicas, estavam mais preocupados com as questões próprias da mudança acelerada dos costumes. Então, aqui também é diálogo direto lá com o orientador dele. Beleza? Nada demais, né? Ele põe palavras, né? Aí, professor, eu achei interessante. Ele, talvez esse texto dele aí ajude a gente
quando a gente for escrever, porque ele põe em palavras isso, né? Que o Fico não fala tão claramente assim, que mistura, né? Que os documentos misturam a, as acusações políticas, estão misturadas com as acusações morais, né? Sim, essa tentativa de definir, né, de caracterizar, né, então subversivo, aparece assim, 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 assim. É aquilo, né? Se a gente começa a ler a documentação, você começa a ver como que essa qualificação de subversiva ela é muito plástica, né? Ela é muito elástica. Ela vai abarcando diferentes atividades, diferentes sujeitos, né? Então, o pessoal pode estar ali, de repente, fazendo um movimento de pedir água encanada num bairro, mas a depender dos sujeitos que estiverem participando de uma luta popular qualquer, vai ser uma luta subversiva, né? Mesmo se ela estiver fazendo uma luta por direitos, né? Então, são questões aí para a gente ficar sempre atentos. Ali eu tinha marcado antes dessas páginas aqui, lá aí que vocês estão vendo na folhinha, né, que eu marquei, o SNI era o órgão principal do CISNE, né? A gente já está sabendo. Seu comando era exercido por meio de uma agência central localizada em Brasília, responsável pelo processamento e difusão das informações recolhidas por todos os braços do sistema. Este é mais um aspecto que ajudava a homogeneizar a visão da comunidade de informações. Então, isso também a gente precisa tomar atenção, né? A agência era dividida em 3 seções: informações estratégicas, operações especiais e segurança interna. Além disso, havia a Secretaria Administrativa, a Inspetoria Geral de Finanças e agências regionais. Essas últimas se organizavam de acordo com o modelo da agência central. O SNI, embora criado para ser uma agência politicamente neutra, destinada a informar a presidente da República, desde o início funcionou como assessoria política partidária quanto à defesa do regime pessoal, quanto à defesa das manobras do mandatário. Então, aqui é um exemplo, né, desse tipo de definição e clareza que a Céfala mencionou, que ajuda a gente na hora de ficar mais reforçados na cabeça esses elementos que a gente está trabalhando diretamente no projeto. Beleza? Tá. Aí, acho que nessa página 106 eu já mencionei isso aqui que eu tinha falado, que eu li antes, né? E aí, só mais um trechinho que eu marquei aqui na 107, sobre os relatórios, né? Então, vai olhando a documentação. Os relatórios, em sua maior parte, iniciam-se com o cabeçalho padrão, do qual constam o grau de sigilo, a data, o assunto, o órgão onde foram produzidos e a indicação dos locais por onde seriam difundidos, além da lista dos anexos que, porventura, acompanhem o processo, né? Aí ele vai dizer lá na sequência, normalmente é uma página inicial com carimbo, com a frase: a Revolução de 64 é irreversível e consolidará a democracia no Brasil. Aí ele faz uma piadinha aqui, né? Contradição, né? Que o regime entende por democracia, porque se a revolução é irreversível, como é que você vai abrir, né, o regime democrático? Em seguida, as informações são dispostas em tópicos. O texto sem autoria definida é sempre escrito em terceira pessoa, que evidencia uma tentativa de demonstrar neutralidade. Mas essa é somente uma impressão inicial, já que o linguajar utilizado não está a denunciar as intenções dos analistas. Então, a sequência aqui, eu não terminei de fichar aqui no meu textinho, porque as pessoas não dão conta de fazer tudo, né? Mas uma hora eu preciso terminar de fichar organizadamente. Ele vai trazendo então a lógica, oi Cris, ele vai trazendo então a lógica do que a gente encontra interno na documentação. Então, o discurso, né? A linguagem utilizada que ele fala, né? O discurso é construído por mescla de trechos de alto detalhamento e elaboração, nos quais empregam um tom mais rebuscado e outros em que está presente o mais veemente anticomunismo, repleto de clichês e chavões típicos da Guerra Fria. E aí, a partir da página 108, então, ele vai destrinchando mais a documentação, falando da lógica de suspeição, que está embutida nesse discurso, né, do falseamento da realidade, a composição dos dossiês com os anexos que chegam, né, recortes de jornal, revistas, fotografias, exemplares de livros, papéis oficiais,
coisas que nas buscas e apreensões eles pegam das pessoas que estão sendo vigiadas. Então, às vezes tem bilhetinhos escritos à mão ou cópias xerográficas de bilhetes escritos à mão, né? Ele ainda vai falar da hierarquia do sistema de informação, entre os analistas que fazem as tarefas mais intelectualizadas, os agentes que faziam o trabalho de coleta, utilizando os métodos de escuta telefônica, disfarce e infiltração. E na reunião dos papéis ainda ele vai mencionar os pareceres que são montados e comenta isso a partir da legislação de exceção, né, lá na página 109, porque segundo ele há uma preocupação muito grande, que também isso a gente viu lá no Carlos Fico, né, de que as coisas têm uma aparência, uma certa legalidade. Então você vai ter toda uma formalização disso, jurídico, né, para que isso entre como essa legislação de exceção. Ele menciona ainda que no final dos processos há um parecer de direcionamento que deveria ser dado às informações produzidas. Não são todos os documentos que trazem isso, né? Mas em alguns traz. Aí ele dá um exemplo aqui a partir da pesquisa de uma colega, da Lúcia Klein e do Marcos Figueiredo, sobre o DOPS. Ele vai mencionar sobre o arquivamento lá na página 110 e os dossiês pessoais, que é uma documentação maravilhosa que a gente acha, né? Vai falar aí, então, que são os processos que tratam da vida pública e privada de indivíduos específicos, né? Os dossiês são os mais detalhados de todos os documentos encontrados nesse acervo, já que acompanham cronologicamente a vida das pessoas investigadas, muitas vezes retroagindo aos anos anteriores no início da ditadura. E aí, para os dossiês, a gente já tem alguns selecionados lá na nossa pastinha do Cian, que vocês têm acesso lá no Drive, vocês podem dar uma olhada. Hoje eu coloquei mais algumas coisas, e o que eu queria mostrar, inclusive, assim, para a gente começar a observar novamente esse material, né, com mais cuidado. Ali na 111, ele vai mencionar em relação aos bispos, um comentário, né, sobre os dossiês. Pode falar. A semana passada a gente estava lendo outro capítulo e a gente leu sobre aquele padre alagoano que foi atuar lá no Rio de Janeiro, o padre Evaldir, alguma coisa, não foi? O Valmir Calheiros. Dom Valmir Calheiros. Uma coisa assim, Aí eu achei o dossiê dele. Eu fui procurar, fiquei curiosa. Ele não atuou aqui, né? Ele não interessa para a gente diretamente sobre a atuação aqui, mas ele é exatamente da mesma época. E eu fiquei curiosa, fui pesquisar sobre ele e achei um dossiê grandão sobre ele também. Sim, ele atuava muito com os operários. Exatamente. Pois é. Aí aqui na 111, ele está começando a falar, né? No caso dos bispos, se publicamente os militares, de maneira geral, deviam tratá-los com cuidado em razão da força simbólica da instituição que representavam, na produção de documentos sigilosos podiam expressar com mais liberdade sua aversão à suposta esquerdização da parte da igreja e de alguns de seus membros. Então, isso são dossiês gigantes, pessoal, ou compilação de documentação sobre a igreja no Brasil e na América Latina, ou aquela sistematização e classificação dos agentes, né? Alguns, inclusive, o título do dossiê é Infiltração Comunista na Igreja. Bem claro, assim, bem explícito, né? Ou atividades dos padres estrangeiros, né? Então, tem muita coisa ali, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas coisas que eu fucei hoje. Então, o Paulo César ainda vai mencionar nessa página o objetivo dele ao falar das fontes, né? Que isso aqui é uma chamada bem importante, pessoal, é bom a gente ficar atentos, né? Não é lidar com as fontes considerando-as um reflexo da realidade do país naqueles anos, ou esperar que revelem o passado tal qual como ocorreu. Isso é uma chamada metodológica importantíssima na nossa, né, no nosso aprendizado de ser historiadores e historiadoras. A documentação, ela nunca é reflexo de nada. Ela é produção, construção de um determinado período, contexto, de determinados sujeitos. Então, a gente precisa sempre questionar a produção dessa fonte. Quem produziu, quando, com que intenção, para começar a circunscrever aquilo que a gente identifica como ocorrido e aquilo que são as impressões ou
interpretações e justificativas de ocorrências, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. E às vezes nem o ocorrido não tem, mas assim, né? A gente sabe que vamos dizer assim, o que essas fontes do SNI, elas de modo explícito demonstram pra gente? Demonstram que havia um sistema de informação. Você tinha um sistema nacional de informação que funcionava de determinada forma. Isso é empírico, vamos dizer assim, observável, né? Como eles vão elaborar, então, todos os procedimentos e o quanto que isso vai afetar a vida social, a vida política, a vida cultural, o quanto que auxilia, de fato, na repressão, no autoritarismo, tudo isso é passível de você observar e analisar na medida em que você consegue balancear os dados que estão ali com outras corroborações, né? Então é um conjunto de coisas que a gente olha. A gente sempre olha essa documentação na relação dela com o seu contexto social de produção. Elas não falam por si mesmas. Então lembrem lá do Mark Bloch, né? A documentação ela só fala se a gente souber questionar. Então a gente que tem que elaborar as perguntas para essa documentação, viu? Aí ele vai dizer ainda assim, né? O que se quer é, a partir do entendimento da lógica desses escritos e de suas regras de elaboração, ou seja, a produção da fonte, demonstrar os artifícios retóricos mobilizados para constituir determinados bispos como inimigos do regime, fundamentando assim a obsessão persecutória da comunidade de informações. Então aqui ele está sendo claro na intenção dele no trabalho, né? É ver como que essa comunidade, como que os espiões então foram caracterizando esses bispos, né? Identificando esses bispos. Tudo bem isso? Concordam com ele? Discordam? Acha que ele tá fazendo direitinho? Não sei, né? A gente não leu ainda a parte boa, né? Que é a semana que vem. Fala, Séfora, você ia falar. Não? Não, foi a Léo que ameaçou falar e não falou. Ah, tá. Fala, Léo. Não, assim, né? Pelo que eu vi, eu lembrei do relatório que eu fiz. Aliás, do relatório não, eu falei sobre isso, sobre a importância da gente avaliar o documento a partir de a intenção de quem fez e tal, né? Aí, por isso que eu acho que ele está certo nesse sentido. É isso, eu não sei se está certo o meu pensamento. Não, sim. Aí, nesse finalzinho aqui do capítulo, né, ele vai falar que, ao contrário do que vimos com relação à heterogeneidade entre diferentes partes constituintes da máquina repressiva, cujas particularidades chegavam a provocar desavenças em suas articulações, no que se refere especificamente ao cisne, a análise do discurso da comunidade de informação permite perceber certo grau de homogeneidade em sua atuação. Então, essa definição para ele é importante porque ele vai trabalhar com a ideia de uma comunidade de informação, que é o que ele encerra o capítulo dizendo. Falar assim, veja como se justifica a gente usar o termo comunidade de informação a observar que há elaboração assim, de uma certa homogeneidade. Então, quer dizer, por mais que houvesse talvez tretas internas, né, divergências internas, e a própria elaboração dessas informações, elas passassem aí por diferentes filtros, há a busca do que ele chama aqui, né? Os envolvidos na produção dessas informações terminavam por partilhar convicções, consenso, a que chegavam de maneira já mencionada. E aí ele vai justificar isso pelo fato da galera ter sido formada lá na Escola Superior de Informação, por eles, vamos dizer, formarem um grupo, uma certa corpo, né? Que ele vai dizer até que é uma perspectiva meio corporativa, né? Dessa comunidade de formação, pessoas que trabalham no mesmo lugar, nas mesmas funções, que vão conviver, né? E aí você criaria ali um corpo, né? Se a gente for usar o Bourdieu, um hábitos, né? Dessa corporação de ofício, que acaba criando, segundo ele, um forte espírito, né? Corporativo, colaboração, lealdade entre seus membros. E isso caracterizaria, de uma certa forma, essa comunidade de informação que ele está usando, né? Então, essa homogeneidade ideológica e de treinamento tendeu a propiciar a redução dos conflitos internos e, por conseguinte, maior eficiência na condução do serviço de informação. Então, assim,
A gente, é claro que o olhar que a gente tem sobre a documentação, que a gente vai começar a olhar a documentação sistematicamente no próximo ano, a gente não vai conseguir talvez ter um apanhado dessa documentação muito amplo para poder corroborar mais ou menos isso que ele está lendo. Pelo menos no que diz respeito à Igreja Católica ou o que diz respeito à Igreja de Alagoas, que é o que a gente vai observar com mais cuidado, talvez a gente vai poder afirmar ou negar isso, dizendo o quanto que essa comunidade de informação, pelo menos no que diz respeito à Igreja de Alagoas, ela cria consensos nessa produção desse discurso. Ou se não, vamos supor que a gente encontra um relatório falando uma coisa do padre Salomão e aí outro a gente encontra falando outra. É mais difícil, porque a gente percebe como que essas informações elas são produzidas e quando eles precisam, como a gente já discutiu aqui, né, quando o Séfora apresentou, quando eles precisam resgatar as informações, eles vão colher lá dos guardados os arquivos anteriores. Então, vai montando mais ou menos ali, né, uma certa sequência dessas atividades, dos indivíduos que estão sendo vigiados, etc. e tal. Então, talvez a gente não encontre isso, mas é só algo para a gente prestar atenção, porque a gente sempre tem que dialogar com a historiografia de maneira crítica, né? No sentido de que a gente, né, concorda com os autores na medida em que eles demonstram para a gente as suas análises e a gente fica convencido dessa demonstração, e na medida que a gente trabalha com a documentação e faz as nossas observações também. Então aí a gente vai medir o quanto que a gente está alinhada com a interpretação do Carlos Fico, do Paulo, né? Ou a gente se distancia dela. Então é só para a gente assim, para a gente não ficar tomando também a historiografia só porque está escrito, o cara falou, está falado, né? A gente tem que ir construindo uma perspectiva crítica nossa sobre isso. Tudo bem? Veja como eu apresentei rápido, ó. Meia horinha já foi o capítulo. Eu não acho que eu tenho que retomar muito mais lá da parte anterior, mas se vocês quiser comentar o que vocês querem comentar do capítulo, aí fique à vontade. Eu fiquei pensando que a gente poderia fazer algo parecido com esse capítulo, né, no livro, tipo, apresentar um pouco como era o SNI, partindo do livro do Fico e tal. Eu acho que a gente pode fazer isso, Ítalo, na introdução do livro. Quando a gente for comentar o projeto, explicar para as pessoas o que foi o projeto, o que é a documentação que a gente trabalhou, aí a gente sintetizaria essas partes, porque como o livro ele vai ser uma coletânea de textos, cada um de nós aqui não vai precisar fazer isso no próprio artigo, entendeu? Tem que ficar fazendo um resumo e aí fica repetitivo os capítulos. Então, se a gente faz isso uma vez só na introdução, na apresentação, e aí cada capítulo já vai para os estudos específicos, senão fica meio chatinho, né? Se a gente for repetir muita informação. Mas vai ser necessário, porque talvez o pessoal que for ler o nosso livro não vai ter feito as leituras todas, né, dessa historiografia. Outros especialistas já vão, quem já trabalha com o tema não vê novidade, né? Pelo menos sabe com o que a gente está dialogando, porque a gente faz as referências. A gente pode também deixar essa tarefa para o professor Anderson, se for convidar ele para escrever o prefácio do livro. Fala, e aí, companheiro, já explica aí as coisas. Mas enfim, não, o prefácio é uma coisa, a apresentação é outra. A apresentação é nossa responsabilidade. Vocês acharam a leitura tranquila? Cris? Chegou depois, Cris? Pode falar, meu bem. É pra me ouvir? Dá sim. Tô aqui na biblioteca e a UFAL resolveu não ter energia hoje. Então tá tudo meio cavando. Não tô ouvindo direito. Eu achei mais fácil. Na verdade, como ele segue uma linha muito Carlos Fico e inova muito mais na igreja, eu achei as informações da igreja mais inovadoras do que as informações na ditadura. Então ficou mais fácil esse capítulo pequeno
não conteve tanta informação, eu achei ele muito mais analítico, um olhar de interpretação sobre essa parte. Então foi bem mais fácil. Bem mais curto do que o primeiro, cheio de informação demais. Mas é como o Ítalo falou sobre essa parte do apresentar, porque a gente viu destrinchado no Fico, então acho que dá para fazer algo parecido, não tão destrinchado, mas uma boa introdução. Eu acho que essa parte da introdução, para contar a nossa parte sobre Alagoas, meio que eu não consigo visualizar ainda, prof. Sabe? Porque é tudo tão sudeste, sempre, sabe? Tudo tão por lá. E quando chega no regional, eu fico, como a gente vai introduzir isso sem parecer um lado paralelo da democracia, da ditadura, sabe? Tipo, Alagoas como um estado paralelo e a ditadura foi real no sudeste. Aí, como é que eu não consigo? Pois é, mas não, né? Quando a gente começar a ler a documentação, você vai ver que Alagoas está no furdúncio. Todo mundo, entendeu? São todos os estados. O negócio é uma rede nacional, de fato, é um sistema nacional, o governo é centralizado pra caramba, né? Então, não tem como a gente pensar Alagoas fora disso. Tipo assim, você tem assim, Alagoas tem uma particularidade, uma peculiaridade distinta. Não tem. Porque a historiografia que a gente está fazendo aqui é uma historiografia nacional também. Ela é nacional exatamente porque a gente participa dessa nacionalidade, né? O Sudeste é enfim, né? Vamos dizer, por hegemonia aí na produção historiográfica. E aí dá a impressão de que o Sudeste está falando do Brasil e a gente não. A gente só está falando do nosso lugar, mas não. Porque a gente vai estar dialogando com esse sistema todo, né, nacionalmente. Então, a nossa historiografia também, ela é nacional nesse caso, né? É claro que se a gente pensar assim, o título do nosso livro, se a gente botar Alagoas no título, aí já fica uma coisa assim, meio tipo historiografia regional, né? Mas não é, a gente está partindo de um lugar, a gente está partindo de um território, mas o nosso olhar também, ele é micro e macro, né? Ele vai ampliando aí nas etapas. Se a gente quiser assim, né, fazer Igreja Católica e ditadura militar, ditadura civil militar, aí todo mundo já lê, tá lá falando de Alagoas, o pessoal nem observa. Mas é brincadeira, enfim, são coisas que a gente vai resolvendo aí mais pra frente. Outros comentários, meu povo? As nossas duas próximas referências, as nossas duas próximas leituras vão trazer a gente aqui para o Nordeste, né? Aqui para Alagoas. Sim, a gente vai começar a criar um contexto nosso, né? O texto primeiro é do Fernando Medeiros. E depois o Rodrigo, né? Tá. Gente, eu quero mostrar aqui para vocês um pouco da documentação que eu estava fuçando hoje, só para a gente começar a olhar um pouquinho aquilo que o Paulo estava falando ali na caracterização que ele faz da documentação, tá? Então, só um pouquinho aqui, deixa eu compartilhar a tela, porque facilita na hora de ficar passando as coisas. Vocês estão vendo a lista, né, aqui na minha pastinha, né, da documentação? Alguém abre aí o microfone de... Sim, prof. Sim, né? Então, esses aqui eu coloquei hoje lá no nosso drive, vocês estão vendo, tá com a data de 4/11. Aí, se vocês quiserem fuçar lá depois, é interessante. Porque eu tava pensando um pouco na coisa dos dossiês que ele tava mencionando, aí eu quis olhar um dossiê que eu imaginava que seria grande, né? Do Dom Pedro Casaldáliga. Eu não cheguei a baixar muito tudo não, porque era coisa demais. A gente bota lá no Cian o nome do Dom Pedro, vai aparecer, nossa, umas 100 referências sobre ele, porque não é só o dossiê pessoal, mas é o fato dele estar envolvido em diferentes atividades, e ele está sempre sendo mencionado em todos os compilados que eles fazem sobre a igreja, né, sobre os infiltrados na igreja, então ele sempre aparece. E aí eu encontrei esse aqui que menciona um livro publicado, né, material publicado por Dom Pedro,
É da agência central, né? Confidencial, é uma informação 52377 de 1971. Deixa eu ampliar aqui. E aí aqui observação, né? Os carimbinhos de confidencial, memorando número 2172 SI do gabinete, Serviço Nacional, Brasília, 30 de dezembro de 71. Aí aqui o anexo é o aviso número 1377 de 20 de 12 de 71, uma pasta contendo o anexo de 1 a 5 referentes ao aviso. Assunto: Bispo Pedro Casaldáliga, da Prelazia, lançamento do seu livro intitulado Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social. Isso que eles estão chamando de livro aqui, na verdade era uma carta pastoral. E aqui tá vendo o despacho em lápis? Para estudo e outras providências julgadas convenientes. E aqui tem a assinatura do Jaime Miranda Mariates, coronel do gabinete do SNI. Né? Aqui tem outra observação: solicita especial atenção o anexo número 4 face ao aviso de detenção? Não sei. Enfim. E aqui o aviso número 377, então, o cara ele faz uma análise. Então, lembra que o Paulo estava falando ali, ai droga, não posso vir aqui. O Paulo estava falando dos analistas, né? Os analistas que vão fazer análise das informações, ou vamos dizer, as diferentes informações que vão juntar e formar a informação que vai ser trabalhada, né? E depois eles vão dar um parecer encaminhado aí para as autoridades. E aí ele fala assim, ó: combinando pronunciamentos anteriores, o bispo Pedro Casaldáliga, da Prelazia de São Félix, Mato Grosso, lançou recentemente em São Paulo o livro de sua autoria intitulado Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social. Esse texto, gente, é maravilhoso, viu? Quem quiser, depois eu divido a cópia. Então aí ele diz: originário da Espanha, o citado prelado dirige referida prelazia, onde todos os seus auxiliares são também estrangeiros, isto é, 4 padres espanhóis e 2 franceses, colocando-se claramente entre os adeptos da ala socialista da igreja. O bispo Casaldáliga repete em seu livro linguagem típica, já conhecida, semelhante à de seu relatório, produzido em setembro de 70, no qual deu o rótulo de escravidão e feudalismo no norte do Mato Grosso, anexo 4 do referido livro. Em resumo, a publicação procura dar ênfase aos seguintes aspectos. E aí ele sintetiza: o estabelecimento pelo governo de uma política injusta e cruel para aquela área amazônica, estabelecendo, incentivando e protegendo os grandes latifúndios em detrimento de uma justa reforma agrária, o abandono, a pobreza e a ignorância das populações locais sem a menor assistência das autoridades, a escravidão, perseguições e injustiças praticadas pelos senhores de terras, todos oriundos de outras partes do país, contra os poceiros, peões, índios e demais habitantes da região, política errônea do governo quanto aos índios, particularmente quanto à sua assistência e aculturação, autoridades policiais arbitrárias e violentas, sempre favoráveis aos interesses dos grandes fazendeiros. Como se verifica, é mais uma intromissão indébita do bispo de São Félix em assunto que não lhe compete e no qual, maldosamente, então vejam que há aqui uma análise que ela não é uma análise, vamos dizer assim, que é uma qualificação, né? Ele está qualificando de maldade. Então, assim, a intenção do bispo, ela é maldosa. É uma análise moral que ele faz, né? Isso, não é uma coisa objetiva. Exatamente, é uma análise moral. Procura distorcer a correta política do governo quanto à integração imposta da Amazônia. Quer dizer, o analista aqui já está dizendo que o governo está certo, que o bispo está errado, mostrando apenas os aspectos negativos, peculiares ao pioneirismo da ocupação de uma vasta região, até bem pouco tempo relegada ao abandono, e que com as medidas adotadas, dentro em breve poderá transformar-se numa das maiores áreas de pecuária do continente, levando o progresso e o bem-estar de seus habitantes. Gente, olha esse discurso aqui. Foi daí que o Bozo tirou as ideias que ele andou falando. Exatamente, cara, exatamente, assim, 71, gente. Aí alguém aqui no despacho, o cara
sublinhou, estão vendo que está sublinhado, levinho. Na opinião desse ministério, portanto, a publicação do bispo de São Félix é altamente nociva ao planejamento e aos interesses do governo, constituindo-se mesmo o dirigente da citada prelazia num antagonismo prejudicial aos objetivos nacionais de integração nacional, prosperidade nacional e paz social. Continua. Anexo ao presente aviso, encontrará Vossa Excelência a documentação que serviu de base a essa informação. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de autoestima e distinta consideração. E aí a gente tem aqui a assinatura, José Costa Cavalcante, ministro do Interior. A lista dos anexos, a capa do livro, memorial da Associação de Empresários Agropecuários da Amazônia, sob o título Ocupação e Desenvolvimento da Amazônia Legal, noticiário de imprensa, relatório especial da diligência, relatório de viagem do representante da DSI Minter, visita de projetos industrial e agropecuários na área amazônica. Então vejam, essa informação tem 73 páginas. E aí... Como o Paulo César comenta, né, professor? Eles colocam os documentos, as notícias da imprensa, a cópia do livro, tudo para fortalecer, ficar um relatório mais parrudão, parecendo... Fortalece um pouco a verdade, né, do relatório. E aí a abertura aqui do texto é o poema Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Essa associação de empresários agropecuários, provavelmente reclamando do bispo, enfim, né? E... cadê? Aí as cópias de jornal. Estado de São Paulo, bispo critica o sistema de colonização da Sudã, sucursal do Rio. Vejam que às vezes tem essas anotações da reprodução que foi feita no microfilme, eles avisam se tem alguma coisa. Dom Avelar, que seja um alerta, tá falando Dom Avelar Brandão. Muita cópia repetida aqui. Bispo ataca a marginalização social e os latifúndios de Mato Grosso, no Jornal do Brasil, de quarta-feira, 10 de novembro de 71, primeiro caderno, página 7. Então, isso aqui pra gente é excelente, se for pensar como fonte, porque você tem, né, um material sistematizado em torno de um mesmo discurso. Então, a gente consegue observar isso, né? E avaliar de fato como que eles estão produzindo essa informação. Aí não há escravos em Mato Grosso, diz senador. INCRA dá validade a denúncias de bispo. Vejam essas marcações, quer dizer, alguém estudou esse negócio. Alguém leu e foi marcando o que é importante, né? Quer dizer, não é só para saber, como a gente estava lendo aí na historiografia. Você vai querer que isso sirva para alguma coisa, né? A má fé e demagogia desse bispo. Gente, eu dou risada, mas é foda. É triste. Tudo bem? Comentários? Nenhum comentário, gente? Deixa eu ver aqui. Esse aqui são dois grandes materiais sobre a igreja no Brasil e América Latina. E aí chama atenção porque é muito material compilado, 240 páginas de recortes de jornal, né, sobre diferentes notícias de diferentes padres da CNBB, década de 70, né? Tanto referente ao Brasil quanto à América Latina. Ai, desculpa, entra aqui, não posso entrar. Então, é aqui, tá vendo melhor. Ó, a capinha, né? Igreja na América Latina, tá marcando ali 201. Aí você tem essa informação confidencial sobre o padre Hugo Asman, que é um biblista famoso. 11 de maio de 72, um daqueles associados à questão da teologia da libertação. Eita, o Hugo Asman nasceu em Venâncio Aires, ó, nem tinha visto isso aqui, terra do meu marido.
Nossa, que coisa. E aí a referência de um pedido de busca, de 72, e aí eles vão sistematizando os dados dele, né? Qualificação, fotografia. Eu não vi se tinha fotografia aqui. E aí, encontro de leigos no Chile, os cristãos para o socialismo, e eles vão mencionar o perigo que é tanto o Hugo Asman quanto o Comblan, Joseph Comblan, né, padre belga, que atuava aqui junto com Dom Helder e lá no Rio Grande do Norte. Aqui fala de fotografia, eu não cheguei a reparar se tinha foto mesmo, né? Que dentre os documentos apreendidos com o padre Joseph Comblan, em 24 de março do ano em curso, destaca-se o título Primeiro Encontro Latino-Americano de Cristãos para o Socialismo, 23 a 30 de abril de 72, Santiago, Chile. O referido documento foi redigido por uma comissão que teve como representante brasileiro o padre Hugo Asman. Aí aqui vem a informação do CISA, então é o Serviço de Inteligência da Aeronáutica, né? Que o Paulo vai mencionar lá no resumão que ele vai fazer, né? E aqui está separadas as informações com as datas, né? Então, o movimento religioso no Brasil tem vários intelectuais, cabeças pensantes, filósofos e teólogos, os de mais prestígio nas rodas da esquerda católica, sem dúvida o padre Joseph Comblan e Hugo Asman, que tem realizado intenso trabalho de politização subversiva e prestado um desserviço às causas do Brasil. Então, assim, eu acho que essa coisa da criação de convicção, ela é muito forte realmente, né? Na forma como esses discursos eles são formados. Porque não é, vamos dizer assim, um relatório frio, sem qualificação, né? Do que esses agentes estão fazendo. É sempre qualificado, né? Aí, Cristianismo e Sociedade, em espanhol, crítica ao conceito corriente de violência. Isso é bom porque às vezes a gente vai ter acesso a um documento que de outra forma você de repente teria mais dificuldade de acessar. Então os militares fazem um favor para os historiadores, né, juntando aqui bastante material. Olha que legal, não se pode negar que símbolos de rebelião como Camilo Torres, Che Guevara e o exemplo de Cuba exercem atualmente uma forte influência na consciência de muitos cristãos. Uma teologia da revolução encontra aqui um rico material para sua reflexão. Ai, que bonito, gente. Os caras trabalhavam, professor. Não, assim, tipo, do ponto de vista dos milico, eles tinham mesmo que ficar preocupados. Eu acho graça. Mas enfim. Então, gente, é muita coisa. 165 páginas. Ao recorte de jornal Católicos apoiam o marxismo. Que beleza. Antes fosse. Mas enfim. É muita coisa, gente. Então, vocês imaginam. Para a nossa atividade, para aquilo que a gente quer fazer, o tipo de material que a gente vai trabalhar, rende coisas demais. Então aqui eu estou dando um exemplo mais geral, porque o olhar que nós vamos ter para a nossa documentação, nossa, eles conseguem uma cópia do documento de trabalho do primeiro encontro dos cristãos pelo socialismo. Gente do céu. Olha, começando citando Fidel, é uma delícia. Então, assim, é um cuidado, porque se a gente pega um único material desse, 165 páginas, para ler com calma, analisar, organizar a informação, separar, entender do que eles estão falando, quando foi produzido, quem que produziu, para onde que essa informação rodou, e o que eles, porventura, poderiam ou não fazer com essa informação, é muita coisa. O Pablo Richard aqui era historiador, acho que ele tá vivo ainda, e escreve muito sobre teologia da libertação, e se eu não me engano ele tem um livro sobre o Padre Cícero. Será que eu estou confundindo? Acho que é o Pablo Richard, sim. O Guasman, o que mais que eu reconheço aqui? Ninguém. E outros padres agora estrangeiros, né? Jean-Paul Allard, jesuíta francês, enfim, prato cheio. Comentários, outros, meu povo?
Embaixada do Bruxelas. Vocês estão com vontade de mexer logo na documentação? Ai, professora, são muitas informações. São muitas informações. Muitas. Mas aí, vamos com calma, sem desespero. A gente precisa começar depois, o ano que vem, a sistematizar o nosso babado. Porque eu estava conversando aqui antes da gente começar, né? Talvez fosse interessante no próximo ano a gente marcar metas de texto. Então, cada um começar a escrever o seu materialzinho. Então, acho que primeiro a gente vai precisar criar a estrutura do livro. Por exemplo, hoje a gente já entendeu que uma apresentação que sintetize um pouco dessa história do SNI, da documentação, era importante. Então, a gente já tem uma apresentação que a gente tem que escrever, né? Depois, cada um vai ter seu capítulo. Então, a gente tem que definir, de fato, o que vai ser o capítulo de cada um. Porque no projeto tem mais ou menos indicado, assim, de maneira meio genérica. Então, cada um aqui vai definir o título do capítulo, o assunto, o tema, o recorte, para começar a trabalhar no capítulo. Eita, gente, barulho de britadeira, desculpem. E aí, a gente coloca a meta de começar a discutir essa produção que a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Então, tipo, escreve aí 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, a gente já coloca na roda, já debate, já corrige entre nós, já dá sugestões, críticas e comentários para melhorar, e a gente vai produzindo coletivamente. Mas é isso para o ano que vem, porque aí vai começar a trabalhar direto com a fonte mesmo. E aí, quem sabe, a gente consegue se encontrar ao vivo, saímos dessa vida da internet, né? Fazemos reuniões presenciais e só ficamos na internet na medida da necessidade, porque eu acho que vai ser mais rico, inclusive, se a gente se encontrar pessoalmente. Belezinha? Então tá. Mais algum comentário, pessoal? Lembrando que semana que vem o nosso encontro é 9 da manhã, no dia 11, para a discussão do capítulo 3, que é o capítulo maiorzão. E aí o Marcelo trocou comigo, mas todo mundo, por favor, leia e se comprometa a ajudar, porque como é mais coisa, apesar que tem umas fotos no meio que elimina aí algumas páginas, mas enfim, né? É mais informação também sobre a igreja, sobre como que essa comunidade de espionagem aí visou os bispos. Então vai ser bastante coisa para fechar, que eu acho que é importante a gente tomar atenção. Belezinha? Então tá. Então, se ninguém quer falar nada, a gente vai embora. Sextou. Primeiro sextou, com o Lulinha ganhando a eleição. A gente nem comentou, né? Vocês nem ficaram felizes. Maravilha. Eu fiquei muito feliz. É um alívio na alma que vai começando a acalmar o coração, ficando atentos ainda, porque a gente, né, não venceu o fascismo de vez. É muita luta pela frente, mas já é um grande peso que sai das costas, que a gente vai precisar agora, no próximo ano, ficar espertinhos para não retroceder. Belezinha? Então tá bom. Ó, olhem lá no grupo do Zap que eu coloquei uma tese do professor Paulo Décio sobre sindicatos rurais em Alagoas. Quem tiver a fim, dá uma olhada, porque ele vai mencionar o nosso período, vai falar de alguns padres que atuaram em questões de terra, tá? Então, pode ajudar a gente, tá bom? Beleza? No mais é isso, pessoal. Tranquilo. Bom final de semana para vocês, bom descanso. E Até aí, semana que vem, então. Até semana que vem. Para todos também. Beijos.